Hoje eu quero falar sobre a relação de Jesus com a lei. A lei de Deus do Antigo Testamento e o Verbo de Deus no Novo Testamento, porque o Novo Testamento se dirige a Jesus como o Verbo, como a palavra de Deus. E a título de introdução, é interessante que quando nós lermos aqui o Mateus 5, de 17 em diante, alguns pontos nos chamam a atenção. O primeiro deles é que os escribas e os fariseus, eles se apresentavam no Antigo Testamento como os guardiões da lei. Só eles que sabiam interpretar a lei. E mais ainda, eles não apenas se apresentavam como os guardiões da lei, como eles também acusavam Jesus de Jesus violar a lei. Ora, você acusar alguém de estar violando a lei é um erro grave, né? E para corrigir esse mal-entendido, nesse capítulo, Jesus se dirige aos escribas e aos fariseus e diz para ele: olha, eu não vim aqui, deixa claro que eu não vim aqui para revogar a lei. Eu não vim aqui para menosprezar a lei. Mas eu vim para cumprir a lei. E a lei, como verdade de Deus, ela não contém erros. A lei, ela se cumprirá exatamente como foi escrito. Então, violar a lei de Deus e ensinar de forma errônea traz gravíssimas consequências, principalmente para aqueles que ensinam e para aqueles que ouvem. Então, diante disso, qual foi a relação que Jesus estabeleceu com a lei? E aqui eu quero tirar algumas lições para que a igreja não se torne uma igreja legalista, né? E compreenda de fato a relação entre o verbo e a lei. E a primeira coisa que me chama a atenção, verso 17, é que não há conflito entre o Antigo e o Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? É a promessa. O que é o Novo Testamento? É o cumprimento da promessa. Então, Jesus, ele cumpriu a lei no seu nascimento. Jesus cumpriu a lei nos seus ensinamentos. Jesus cumpriu a lei até na sua morte e também na sua ressurreição. O texto diz assim, Jesus falando para eles, né? Olha, vocês não pensem que eu vim para revogar a lei ou os profetas. Não, eu não vim revogar. Antes, vim para cumprir. Então, a primeira lição que eu tiro desse texto é que o crente não deve desprezar o Antigo Testamento, sob nenhum pretexto. Por quê? Porque a lei dada pelos profetas, ela se tornou o embrião do cristianismo. Então, existe uma consistência entre o que foi dito pelos profetas e o que foi cumprido e ensinado por Jesus. Então, algumas igrejas se tornam legalistas porque acabam dando mais valor para a lei do que para o Novo Testamento. Quando que, na verdade, Jesus, como verbo de Deus, Jesus, ele veio para nos ensinar
a fazer a interpretação correta da lei. E nós vamos ver isso mais para frente. Segundo lugar, o que os opositores de Jesus estavam fazendo? Eles estavam insinuando que Jesus era uma espécie de sabotador da lei. Jesus estava sabotando a lei mosaica. Mas, longe disso, Jesus afirmou categoricamente que nenhum e nenhum tio da lei jamais passará até que tudo se cumpra. Então, a segunda lição que eu tiro da relação de Jesus com a lei é que Jesus se refere à lei dos profetas como algo infalível. Porque nenhum e nenhum tio jamais passará até que tudo se cumpra. Então, todas as promessas do Antigo Testamento hão de se cumprir até o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao contrário de alguns pastores de mídias sociais que pregam e ensinam que a Bíblia contém erros, nós, batistas, acreditamos que a palavra de Deus é inerrante, ou seja, ela não contém erros, ela é infalível. E isso se dá pelo fato de que a mente de quem produziu as Escrituras é uma mente divina, não é uma mente humana. Os profetas foram apenas canais que Deus usou para escrever aquilo que Deus falou com eles pessoalmente. Terceiro lugar, aquele que violar esses mandamentos e ensinar os homens será considerado o quê? O mínimo. Porém, aqueles que observar e ensinar, esse sim, será considerado grande no reino dos céus. Então, há aqui explicitamente uma penalidade para aqueles que violam o ensino dos mandamentos da lei. Aqueles que violam, aqueles que distorcem. Os escribas e fariseus usavam a lei para oprimir o povo, para constranger o povo, para jogar Deus contra o povo. Ou seja, a violação faz com que, por menor que seja, essa pessoa tenha graves consequências. Nós que ensinamos a palavra de Deus, a Bíblia diz assim lá em Tiago: não queira vocês ser mestres, sabendo que o juízo de Deus será muito maior sobre vocês que ensinam. É muita responsabilidade. E também o falso ensino, para quem recebe o ensino, tem desdobramentos terríveis. É daí que surgem as seitas, as heresias, os falsos ensinos. Agora, no final, Jesus diz que a observância da lei traz grande recompensa. Porque aqueles que observam, aqueles que ensinam, não aqueles que violam, esses serão considerados grande. É uma grande honra, meus irmãos, para quem ensina e para quem ouve os mandamentos da lei de Deus. Então as pessoas falam assim: ah, não, eu não vou para a igreja, eu não quero saber do evangelho, porque a igreja tem muitas leis, muitos mandamentos. A igreja não tem lei nenhuma. As leis que existem estão na Bíblia.
E Jesus simplificou elas. Dos mais de 600 mandamentos do Antigo Testamento, Jesus simplificou em 2. Olha o poder de síntese de Jesus, né? Amar a Deus e amar o teu próximo. Ele já deu uma simplificada para facilitar para a gente, né? E ainda assim as pessoas às vezes têm dificuldade. Mas, irmãos, quem é que vive numa sociedade sem leis? Uma sociedade sem leis é uma anarquia. Cada um vai fazer a sua lei. Imagine se na cidade de São Paulo não tivesse lei do trânsito. Se não tivesse o farol. Se não tivesse as informações. Como que nós iríamos dirigir? Cada um ia tomar a decisão, né, que achar melhor para ele, não é? Então, tudo, uma sociedade precisa de leis. Né? E se eu descumprir a lei do trânsito, eu serei punido, eu serei multado, perderei meus pontos na carteira, se reincidir no erro, podendo perder até o meu direito e privilégio de dirigir. Então, em terceiro lugar, verso de número 20, embora os escribas e fariseus torciam a lei e oprimiam o povo, porque o discurso deles era um discurso legalista, e o que Jesus criticou nos fariseus é que eles tinham um discurso legalista, mas eles ostentavam uma santidade de fachada, de aparência. Era uma santidade exterior. Não era uma santidade interior. E por isso Jesus falou, vocês jamais vão entrar no reino de Deus. Porque a justiça que excede em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, foi a justiça que Jesus pregou no Sermão das Bem-aventuranças. Lá no Sermão das Bem-aventuranças, vocês ouviram o discurso de Jesus. Para que nós temos que, como igreja, exceder a justiça exterior dos fariseus. Porque os fariseus, assim, no templo, nos rituais, de público, eles guardavam a lei. Fazia direitinho. Mas quando não estavam diante do templo, quando não estavam diante dos holofotes, quando estava vivenciando a vida normal na comunidade, aí eles oprimiam as viúvas, oprimiam o estrangeiro, oprimia a todos aqueles que não compartilhavam da sinagoga. Entendeu? Então, a nossa justiça deve exceder. E é aqui um ponto importante. Quando nós olhamos para a lei de Deus no Antigo Testamento, nós não podemos olhar para a lei com o olhar do escriba e do fariseu. Nós temos que olhar para a lei de Deus com o olhar de Jesus. Como é que Jesus interpretava a lei? Como é que Jesus interpretou os mandamentos mosaicos? Porque Jesus, irmãos, está acima. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo. Qual foi a interpretação de Jesus acerca do homicídio? Porque a lei dizia o seguinte: não matarás. A lei dizia não matarás. Então, o fariseu e o escriba interpretava a lei até aqui. Mas vamos ver como foi que Jesus interpretou a lei da morte, do não matarás, do homicídio. Ele diz assim: eu, porém, digo a todos vocês que aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, já estará
sujeito a julgamento divino. Ele vai mais ainda. Ele diz assim: aquele que proferir um insulto a seu irmão já foi pego na malha fina. Já está sujeito ao tribunal. Veja como que Jesus está dando uma interpretação da lei. Aquele que chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Ou seja, os escribas interpretavam a lei tipo assim: Deus diz que nós não devemos matar, não matarás. Mas Jesus, ele amplifica o significado. Ele diz assim, ó: qualquer ação que nós façamos para prejudicar a vida de alguém, nós já estamos matando. Quer ver uma outra interpretação de Jesus? Vamos ver aqui adultério. Os rabinos, os escribas, fariseus, eles limitavam o adultério apenas à infidelidade sexual. Né? Mas Jesus, mais uma vez, ao interpretar a lei do adultério, Jesus amplifica o significado. E vamos ver como é que Jesus vê esse mandamento? Vamos lá. Olha, vocês ouviram o que foi dito, vocês não devem adulterar. Até aí, ok? Ok. Eu, porém, estou aqui para dizer algo novo para vocês. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, pronto, já configurou adultério. Já está em adultério. Então, para Jesus, o adultério não é só a infidelidade sexual, mas é o olhar lascívio. É a impureza de coração. E não apareceu nenhum escriba aqui para questionar Jesus. Jesus tem autoridade para falar isso. Quando Jesus falou sobre o homicídio, eles ficaram quietos. Por quê? Porque Jesus, ele nunca matou ninguém com a palavra. Muito pelo contrário, as palavras de Jesus salvaram muitas pessoas. Jesus nunca insultou ninguém. Então ele tinha autoridade para falar. E aqui, do mesmo modo, Jesus nunca olhou para uma mulher com o olhar de sedução, de desejo, de lascívia. Então Jesus tinha autoridade para falar isso para os escribas e para os fariseus. E como que devemos entender isso? Jesus está dizendo que não basta ir para a cama com outra pessoa para que o adultério aconteça, para que o 7º mandamento da lei de Deus seja quebrado. Jesus está dizendo que basta você ter a intenção de arrastar a pessoa para a cama, com sentido de desejar aquilo que não é teu, pronto, já configurou o adultério. Bem, uma outra forma de Jesus interpretar a lei. Também vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não farás, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. No Antigo Testamento, todos os juramentos deveriam ser feitos em nome de Deus.
Então, é óbvio que Jesus não está proibindo aqueles juramentos que você, por exemplo, você que é advogado, precisa fazer o juramento diante do tribunal. Deus não está condenando isso, até mesmo porque o próprio Jesus respondeu a Caifás sob juramento, né? Nós fazemos juramentos. Quando você se forma na faculdade, né? Você se formou lá em biomedicina, você não tem que fazer lá um juramento lá que a sua profissão é para ajudar as pessoas e tal e tudo mais? Não é assim? Todo mundo faz juramento. Agora, qual é o sentido maior que Jesus vai dar para esse mandamento? Jesus diz assim: olha, eu, porém, vos digo, de maneira alguma vocês devem jurar, ou seja pelo céu, ou seja pelo trono de Deus, ou seja pela terra, ou seja pelo estrado dos seus pés, ou seja por Jerusalém, ou seja pela cidade do grande rei Davi, nem jurarão pela tua cabeça, porque vocês não podem tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja, vocês, porém, quando for fazer juramento, a palavra de vocês deve ser sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então, o que Jesus proíbe é fazer juramentos em forma de profanação. Ou seja, é aquele juramento fake que as pessoas fazem, com o intuito de esconder a verdade. Para Jesus, o crente deve ter integridade nas palavras, porque integridade nas palavras é melhor do que fazer juramento. Verso de número 38. Como que Jesus interpreta a questão da vingança? Porque na lei dizia: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe levar a capa também. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ou seja, Jesus está ensinando ao crente que nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós não somos mais da turma do olho por olho e dente por dente. Nós somos da turma, nós somos do clã, da tribo, do leão de Judá. Então, olhando para Jesus, quando olhamos para Jesus, nós andamos a 2ª milha. Vai dar calo no pé, mas nós vamos andar. Quando olhamos para Jesus, não vamos dar as costas para as pessoas. Ainda que um dia eles tenham dado as costas para você. Verso 43. Olha os escribas lá haviam alterado a lei de Deus. Eles colocaram um acréscimo à lei de Deus. Ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui é acréscimo deles, não está na lei. Mas Jesus, ele repudia
firmemente esse acréscimo. Jesus diz o seguinte: olha, eu, porém, vos digo, risca odiarás o teu inimigo, aprenda a amar os seus inimigos, aprenda a orar pelos que vos perseguem, para que então vocês se tornem filhos do vosso Pai Celeste. Jesus não só teve autoridade para ensinar isso, como ele praticou isso. Na cruz, o que ele fez? Ele não pediu na cruz vingança. Na cruz ele orou e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Hoje se fala muito em cultura do ódio. O que teve de irmãos se odiando por causa de, desculpa, de vagabundo, de político que não vale nada. Que não vale nada mesmo. Não estão nem aí para o povo. Usam o povo como massa de manobra. O que eles querem mesmo é privilégio. Você tem motorista particular? Não, mas eles querem ter motorista particular. Eles que dirigem o próprio carro deles. A empresa que te contrata te paga o teu aluguel? Não. Você que tem que pagar, não é? Por que que nós temos que ficar pagando aquele aluguel caríssimo lá na esplanada do Planalto para eles? Eles não estão nem aí. Aí os irmãos ficam se odiando, ficam se ofendendo, alguns até saem dos grupos. Né? Não, irmãos. O foco é outro, amém? O nosso rei é Jesus. Nosso senador é Jesus. Nosso o nosso STF não é o Alexandre que domina ali, é o juiz dos juízes, Jesus, é Ele. Ele é o nosso advogado, está escrito em Apocalipse. Então a gente tem que amar, é uma ordem, amém? Vamos amar, amar. Deus está mandando tantas almas para cá, irmãos. Os nossos irmãos aí que vieram da Venezuela, vamos amar. Está sabendo lá de alguém que está precisando de um funcionário? Fala com o pessoal do Instituto Pedra Viva. Nós temos esses irmãos vindo. Eles ficam sendo explorados aí por esses caras aí, ó. Vamos tentar pôr eles numa empresa melhor. Eu lembro do Gerard, quando veio pro Brasil, veio no ano da Copa, saiu lá da África, trabalhava aqui para um comerciante aqui. O cara explorava ele, explorava. Não, porque ele sabe que é imigrante. Aí não registrava o cara, ficava com o passaporte do cara, tá, até o dia que o Gerard veio fazer uma visita para a igreja. Aí Deus colocou um anjo no caminho do Gerard, que foi o pastor Hugo, que abraçou o Gerard, cuidou do Gerard. O Hugo levava o Gerard para casa, a Wanda cozinhava para ele, comia. O Gerard chama o Hugo e a Wanda de pai e mãe. Hoje o Gerard trabalha lá pro Erickson, é gerente na loja do Erickson. Comprou a casinha dele, o apartamento dele, o carrinho dele. Botou um fim na barriga da Irailde. Casou na igreja. Fizemos o casamento dele em francês para chegar lá na tribo dele lá. Reuniu todo mundo lá para assistir. Nós tínhamos um professor de francês na igreja, que lá falava francês. Rapaz, olha que coisa linda que a igreja fez pelo Gerard. Sabe onde o Gerard está hoje? Aquele miserável fugiu do culto hoje. Está em Porto Galinhas lá com a mulher, saiu de férias. Olha que coisa linda. Não é a bênção?
amar os iguais, ou seja, os escribas e fariseus, amar somente aqueles que vos amam, saudar somente aqueles que são nossos irmãos na igreja, é se assemelhar aos publicanos e aos gentios. Para recebermos a recompensa de Deus, a nossa justiça deve ir além, nosso amor precisa ir além, as nossas obras precisam ir além. Porque essas coisas, o publicano, o gentio, todo mundo faz. Né? Eu quero terminar dizendo aos irmãos que hoje ninguém mais quer ir para uma igreja só que tem um culto bom, ou uma pregação boa, ou uma estrutura boa, ou um endereço bom. As pessoas querem pertencer a uma igreja onde eles possam ser amados, possam amar, possam congregar com segurança, né? Possam desenvolver vínculos, amizades, companheirismo. Por quê? Porque nós temos toda uma jornada pela frente. Né? E que Deus nos dê a bênção de poder prosseguirmos juntos e que o Senhor se encarregue das todas as nossas necessidades.